você que está nos ouvindo. Sou Heloísa Portugal e esse é o nosso podcast Pode Falar Direito, um programa criado para você com as respostas às suas perguntas sobre direito, falado de forma simples e direta. Não tenha vergonha de perguntar, pois não teremos para responder. Esse podcast é realizado pelo curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, em parceria com a Rádio JFM. Olá, pessoal! Como vocês sabem, no nosso podcast costumamos discutir tópicos importantes e interessantes sobre o direito de um jeito descomplicado e acessível. Nesse episódio, vamos mergulhar em um tópico que está agitando o mundo digital, o direito ao esquecimento. Sabe aquele passado que você gostaria de apagar da internet? Aquela foto, aquela conversa que não soou muito bem e que também já foi superado. Será que você tem direito a isso? Bem, é isso que nós vamos descobrir juntos nesse episódio. Para quem nunca ouviu falar, o direito ao esquecimento é um conceito que vem ganhando destaque nesses tempos de internet e redes sociais. Em resumo, é a ideia de que nós temos o direito de não sermos lembrados por algo que aconteceu no passado e já foi superado. No nosso bate-papo, vamos entender melhor como esse direito funciona, qual é a sua origem e como ele é visto pela lei. Também vamos debater sobre o impacto que isso pode ter na nossa vida, principalmente na era digital, quando as informações ficam registradas e disponíveis por muito tempo, inclusive as suas implicações na era das redes sociais. Os nossos alunos de hoje vão trazer para vocês um bate-papo repleto de informações preciosas. Seja você um nativo digital ou alguém que ainda está se adaptando a esse novo mundo, esse episódio é para você. Então fique conosco e vamos descobrir juntos. Será que temos o direito de sermos esquecidos na internet? São do Arthur Carlos Andrade Fortunato Júnior, Cristiano de Souza Viana, Iago de Souza Oliveira e João Paulo Bonfim Medeiro. Somos alunos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas, e estamos com o nosso convidado de hoje, o nosso amigo Cristiano Viana, aluno da UFMS, e gostaria que você se apresentasse. Olá, Michel. Eu sou Cristiano de Souza Viana, estudante do 6º semestre do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da cidade de Três Lagoas. Desde já agradeço a participação do projeto Pode Falar Direito e saúdo os ouvintes que nos acompanham. Então, Cristiano, o que é o direito ao esquecimento? O direito ao esquecimento, ele é também chamado de direito de ser deixado em paz, ou direito de estar só. E ele tem registro nas decisões judiciais de diversos países, porque ele trata-se de um direito que a pessoa possui de não permitir que um fato, mesmo que verídico, ocorrido em determinado momento de sua vida, seja exposto ao público, pois o episódio é capaz de gerar transtorno ou sofrimento em razão de um período de tempo decorrido, por meio de veículos de comunicação social, tanto analógicos quanto digitais. Alguns autores afirmam que o direito ao esquecimento é o desdobramento da dignidade da pessoa humana e consequência do direito à privacidade, intimidade e honra. É necessário lembrar que o direito ao esquecimento, ele tem origem histórica no campo das condenações criminais. Surge como parcela importante de um direito do ex-detento à ressocialização, evitando-se que ele seja perseguido por toda a vida pelo crime cuja pena já se cumpriu. E o direito ao esquecimento, ele não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos decorridos, mais especificamente o modo e a finalidade como são lembrados. E a maioria dos doutrinadores entende
que o direito ao esquecimento como sendo uma extensão da dignidade da pessoa humana. Por quê? Entendido como uma direção da personalidade. Ora, o que na prática significa que devem ser protegidos os direitos fundamentais, como o direito à honra, o direito à intimidade, o direito à imagem. Então, Michel, se um fato, mesmo que verídico, ilicitamente obtido e continua a ser amplamente divulgado pelos meios de comunicação, acaba então criando uma exposição eterna da vida da pessoa. Logo, apesar da clara oposição entre a liberdade da informação e o direito ao esquecimento, eles estão ligados aos preceitos constitucionais. Eles acabam também por serem limitados pela própria Constituição. Por serem limitados, fica difícil do judiciário aplicar qualquer um deles em caso abstrato, tendo, portanto, que analisar casos práticos para que seja possível aplicar medidas corretas. E na atualidade, o que vemos não é uma aplicação direta do direito, mas sim uma punição quando há excesso no uso de direitos da liberdade de informação. Ah, entendi. Então, quais são os impactos da internet no direito ao esquecimento? Então, Michel, o avanço da tecnologia, da informação e da comunicação, ela permite uma rápida disseminação da informação, rompendo as barreiras geográficas e ampliando o potencial de distribuição de dados e informação. Assim, a internet, ela concede um amplo acesso à informação, entretenimento, facilidade de comunicação, enfim. Contudo, ela também abarca grande potencial de prejudicialidade, porque hoje é possível acessar a rede mundial de computadores e ler reportagens sobre eventos ocorridos há muito tempo, ter acesso a imagens, áudios e vídeos desses acontecimentos. E tudo isso com poucos cliques, o que nas décadas anteriores seria possível apenas com engradamento de considerável tempo e esforço, hoje é facilmente acessível. E aliada a essa facilidade à internet, na prática quase que interniza as notícias e informações, dificultando o esquecimento. Muito representativo da vividez da internet na vida cotidiana das pessoas é o caso de Gonçalves, julgamento de grande destaque na Europa. Mário Costeja Gonçalves, cidadão espanhol, teve publicado um leilão de imóveis originários de um arresto com vista à recuperação de dívidas que ele tinha com a Seguridade Social de seu país, e essa publicação ocorreu em 1998. E mesmo passados-se muitos anos, as contas com a Seguridade terem sido pagas, os buscadores de pesquisa ainda vinculavam o fato, causando prejuízo à imagem de Gonçalves. Ao se pesquisar pelo nome do advogado no Google, o usuário obtinha-se como resultado de pesquisa 2 matérias do site de notícia lá da Vanguardia, que remetiu à venda em asta pública. Entretanto, a tal venda nem sequer ocorreu. Por quê? Gonçalves quitou a dívida sem que houve a necessidade da venda do imóvel. Portanto, a informação do veículo de comunicação, além de desatualizada, era incompleta naquele momento. Mesmo passado mais de 10 anos do fato, a pesquisa continuava remetendo ao leilão. Então, com o intuito de desvincular o seu nome da antiga dívida, Gonçalves pediu lá na Vanguardia que removesse aquela página. O jornal, por sua vez, negou a retirada da matéria, argumentando que havia vinculado a informação por ordem do Ministério do Trabalho e da Seguridade Social. Então, Gonçalves pediu administrativamente que o Google Spam desindexasse os seus dados e, mais uma vez, teve seu pedido negado. Como não foi atendida nenhuma das suas pretensões, então, dia 5 de março de 2010, Mário Costeja Gonçalves fez uma reclamação junto à Agência Espanhola de Proteção de Dados contra a Vanguardia e o gigante Google. Ele postulava que o jornal e o motor de busca suprimissem ou ocultassem os seus dados pessoais e que o Google desindexasse a referência das pesquisas das páginas com a matéria sobre o leilão. Poucos meses depois da formalização da reclamação, a Agência Espanhola de Proteção de Dados decidiu quanto ao jornal lá da Vanguardia que não havia irregularidade na publicação dos dados do reclamante, porque o veículo de
Comunicação apenas cumpriu uma determinação do Ministério do Trabalho e da Seguridade Social. Em resumo do que ocorreu com o Tribunal de Justiça da União Europeia, ele decidiu que os cidadãos europeus têm direito de solicitar ao provedor de pesquisa a exclusão de resultados que contenham dados pessoais próprios, tendo em mente que ainda originalmente a publicação desses dados seja lista. Com o passar do tempo, a divulgação pode se tornar inadequada, impertinente ou excessiva. Então, o Tribunal de Justiça da União Europeia ressalta que chegou a essa decisão considerando que o direito à vida privada e à proteção de dados foi preponderante sobre os interesses econômicos do provedor, de busca em disponibilizar as informações reclamadas, bem como sobre o interesse público em acessar essas informações, o que evidenciou a necessidade nos direitos envolvidos na decisão. Como já dito, esse caso é muito representativo, sintetiza e traz à luz a pertinência de um direito ao esquecimento. Quando se considera a internet como um fator de perpetuação da informação, muitas das vezes sem a presença do interesse público ou da ausência da atualização, que pode trazer prejuízo às pessoas. Sim. O direito ao esquecimento, ele seria compatível com a atual Constituição Federal? Então, Michel, no Brasil não existe legislação específica que reconheça o esquecimento como direito. Não existindo essa lei específica, então a legalidade foi muito discutida com os tribunais, vacilando entre acolher pretensões fundadas nessa ideia ou negá-las. E no campo doutrinário, em primeiro momento, o direito ao esquecimento foi tido como compatível com a ordem jurídica. Em março de 2013, na sexta jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, foi aprovado o enunciado de número 531, onde se defendia a existência do direito ao esquecimento como a expressão da dignidade da pessoa humana. Esse enunciado dizia mais precisamente que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade de informação inclui o direito ao esquecimento. Além da posição doutrina, o Superior Tribunal de Justiça vinham reconhecendo esse direito. E, no entanto, mais tarde, em 2021, o Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, tema 786, concluiu que, incompatível com a Constituição Federal, a ideia de um direito ao esquecimento que possa impedir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos em meio de comunicação social, sejam eles analógicos ou digitais. A própria Corte, quero dizer, o próprio STF, apontou diante de eventuais excessos ou abuso no exercício da liberdade de expressão de informação, deve ser analisados caso a caso, com fundamento em parâmetros constitucionais, particularmente os relativos à proteção à honra, à imagem, da privacidade, da personalidade em geral, a expressas e específicas previsões legais nas esferas penal e civil. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, os debates acerca da aplicação judicial ao direito ao esquecimento se estabilizaram e o Superior Tribunal de Justiça, que antes havia reconhecido o direito ao esquecimento em seus julgados, passou a seguir a decisão do STF. Exemplo disso, em março de 2022, a terceira turma do STJ decidiu que o direito ao esquecimento não justifica a obrigação de excluir a notícia do site. Na verdade, o colegiado deu provimento ao recurso especial da editora da Globo para negar o pedido de exclusão de notícias sobre um homem que foi acusado de passar por policial para entrar em festa particular. Sim, Cristiano, entendi. Esse assunto é bastante interessante e pertinente nos dias atuais. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast e agradecemos ao Cristiano por ter aceitado o nosso convite. E chegamos ao fim do nosso episódio de hoje, Pode Falar Direito. Envie sugestões, dúvidas através de nossas redes sociais ou mesmo das nossas rádios parceiras. Escute os nossos programas anteriores e também se atualize. Estamos nos principais distribuidores, Spotify, Deezer, Google Podcast. Participe, venha conosco.
pode falar. Até a próxima.